dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo de bônus. Nesse vídeo a gente vai falar sobre a recíproca do teorema da altura de Crull. No teorema da altura nós vimos que se eu tiver um ideal primo que é minimal sobre um ideal gerado por n elementos, então a altura desse ideal tem que ser menor do que ou igual a n. A gente vai mostrar uma espécie de recíproca que é basicamente provar que se eu tiver um anel noetheriano e P, um ideal primo desse anel com a altura de P igual a N, então existem N elementos no anel A, de modo que esse ideal primo P, tomado arbitrariamente, ele é um ideal primo minimal do ideal gerado por esses N elementos. Tá? E aí como é que a gente vai proceder na demonstração? A primeira coisa é como a altura é N, como a altura de P é igual a N, então a gente consegue uma cadeia dessa forma, né? Então existem P0 até Pn-1 ideais primos de A, tais que essa cadeia ocorre, né? Eu vou ter P0 contido propriamente em P1, contido propriamente até no Pn-1, e aí quando chegar no Pn, é exatamente o ideal primo P de altura n, certo? Então eu tenho uma cadeia de ideais primos maximal aqui para esse ideal primo P, e aí nós vimos em um de nossos exercícios aí para trás, que quando a altura de P é n, e eu tenho uma cadeia desse tipo, a altura de cada ideal primo intermediário desse é dada exatamente pelo seu índice, né? Então, assim, esse assim aqui é um exercício, tá? Assim, nós já vimos que a altura de cada PI desse é precisamente I para todo I de 0 até N, tudo bem? E aí o que nós vamos provar agora, a gente vai provar esse resultado por indução, provando a seguinte afirmação. Deixa eu abrir um espacinho aqui. A gente vai provar o seguinte, ó. Se a gente provar isso aqui, acabou o teorema, né? Basicamente a gente vai verificar o seguinte: para todo I de 1 até N, existem x1 até xi pertencentes a A, tais que o PI ele é um ideal primo minimal do ideal gerado por x1 até xi. E aí, essa afirmação aqui, a gente vai provar por indução sobre o I. Tá? E aí, provando essa afirmação, em particular para o I igual a N, é exatamente o que a gente quer provar, né? É exatamente o enunciado do teorema. Tá? Então, nessa parte aqui, nós vamos proceder por indução sobre o I. Tá? Então, a primeira coisa que devemos fazer é o caso I igual a 1. Vamos analisar o caso I igual a 1. No caso I igual a 1, eu tenho que encontrar um elemento x1, tal que o P1 é um ideal primo minimal do ideal gerado por x1. Tá? E aí, para fazer isso, a gente vai considerar o seguinte, ó. Para essa parte, a gente considera o seguinte: a gente mostra rapidamente que o P1 ele não está contido na união de todos os ideais primos minimais de R. Porque se isso acontece, ó, se o P1 estiver contido na união de todos os ideais primos minimais, de R não, de A, né? Que eu estou considerando o anel A. Se isso aqui acontecer, se isso aqui acontece, então, pelo Prime Avoidance Theorem lá, se eu tenho um ideal primo contido numa união de ideais primos, na verdade aqui eu acho que não precisa ser primo, né? Enfim, mas eu necessariamente, como todos esses ideais aqui são primos, o P1 vai ter que estar contido em algum desses ideais aqui, certo? Então, se isso acontece, então esse então aqui é o Prime Avoidance Theorem. Na aula, eu gravei uma aula sobre isso, é como evitar primos, né? No bom português. Então, isso aqui eu vou denotar, que a gente vai usar depois de novo, como PAT. Então, se isso acontece, o P1 teria que estar contido em algum Q' para algum
Q' pertencentes ao espectro minimal, né, ou ao conjunto dos ideais primos do anel A. Só que aí nós teríamos um problema, porque nós já vimos que quando um ideal primo está contido no outro, a altura ela é compatível, né? Então a altura do P1 teria que ser menor ou igual à altura do Q'. Só que a altura do P1 é 1. Tá aqui, ó. A altura do P1 é 1. E como esse Q' é um ideal primo minimal do anel A altura dele é 0. Então a gente teria que 1 é menor ou igual a 0. Isso é uma contradição. Tá? Então, o que tem que acontecer é o seguinte: o P1 então não pode estar contido nessa união dos ideais primos minimais de A. Tá? Então, uma conclusão intermediária aqui que a gente tem é que o P1 não está contido nessa união dos ideais primos minimais de A. Tá? E aí eu posso escolher então um elemento X que está em P1 e que não está em nenhum ideal primo minimal. Tá? Então isso aqui implica a existência de um X que pertence ao P1, tal que o X não pertence X não pertence a essa união, ou seja, X não está em nenhum ideal primo minimal de A. Bom, daí a gente consegue concluir que o ideal gerado por X está contido em P1, né? Uma vez que o X pertence a P1, e isso nos diz, primeiramente, que o P1 é um ideal primo que contém esse ideal X, o ideal gerado por X, né? E aí nós já vimos em algum vídeo passado aí que, como o P1 é um ideal que contém X, ele contém algum ideal primo minimal de V de X, certo? Então, assim, algum vídeo atrás que a gente provou, existe, sei lá, vamos chamar de T, um ideal primo minimal de X, certo? Sobre o ideal gerado por X, tal que o T está contido em P1, certo? E aí, em particular, a altura de T, caso o T esteja contido propriamente no P1, como a altura de P1 é 1, como a altura de P1 é igual a 1, então necessariamente a altura de T tem que ser 0, né? Porque se a altura de T fosse maior que 0, a gente teria um outro primo contido propriamente em T, e aí a gente teria a gente teria dois primos aqui incluídos propriamente em P1. Isso faria com que a altura de P1 fosse maior ou igual a 2, o que é falso. Então, se essa inclusão ocorre de maneira estrita, a altura de P1 ser igual a 1 implica que a altura de T obrigatoriamente tem que ser 0. Só que é isso que nos diz que T é um ideal primo minimal. Então T, já que a altura dele é 0, ele é um ideal primo minimal do anel A que contém X. Porque já que o T é um minimal do ideal gerado por X, em particular ele contém X como elemento, né? Com X pertencente a T. Só que isso é um absurdo, porque o X não pertence a essa união. O fato do X não pertencer a essa união nos diz que o X não pertence a nenhum ideal primo minimal do anel A. Tá? Então isso aqui é uma contradição. Isso aqui é um absurdo. É absurdo que é mais rápido. Então esse absurdo ele é proveniente justamente de supor que essa inclusão aqui ocorre de maneira estrita. Então na verdade eles são iguais. Tá? Então logo isso aqui está errado. Então aqui foi um pequeno absurdo que a gente abriu, né? Então logo a T tem que ser igual a P1, o que implica então que o P1 é um ideal primo minimal do V de X, né? Aí bom, é só você pegar X1 igual a X, né? E aí tome X1 igual a X. E aí digamos que essa afirmação aqui, amarela, está demonstrada para I igual a 1. Tá? Então isso fecha a demonstração de que para I igual a 1 vale a recíproca do teorema da altura de Cru. Tá? Agora a gente vai proceder por indução, a gente vai supor que isso acontece para I menos 1 e mostrar que
vai ocorrer para I também. O passo indutivo, suponha agora que o I seja maior que 1 e que existem x1 até xi menos 1 pertencentes a A, tais que P ou PI menos 1, isso, PI menos 1, é um ideal primo minimal do ideal gerado por esses elementos, x1 até xi menos 1. Vamos supor isso. Então, nosso objetivo agora é encontrar I elementos de modo que PI seja minimal sobre o ideal gerado por esses I elementos. A gente vai usar esses aqui, né, naturalmente, para fazer essa construção. Então, vamos lá. Bom, e aqui a gente vai proceder de um jeito bem parecido com o que a gente fez antes, que é considerar agora, bom, de maneira análoga, pelo primer avoidance de novo. Não vou fazer essa conta, porque é a mesma coisa. Pelo prime avoidance theorem, a gente vai ter isso daqui, ó, que o PI não está contido na união dos ideais primos minimais desse camarada aqui, ó. V x1 até xi menos 1, nessa união aqui. Porque se ele estiver contido nessa união, a gente vai ter que o PI está contido em algum deles, tá? E aí a altura, vamos lá, de fato, vamos deixar de preguiça, de fato, vamos fazer aqui, ó, de fato, se essa inclusão ocorre, então o PI está por causa do Prime Avoidance Theorem, o PI está contido em algum Q, certo? Um Q aqui agora, um ideal primo minimal desse cara, só que se isso aqui acontece, ó, a altura de PI é menor ou igual à altura de Q, certo? E aí o que vai acontecer? A altura do PI é I, e a altura de Q, aí aqui a gente vai usar o teorema da altura de Cru. E como o Q aqui, ó, esse Q é um ideal primo minimal do ideal gerado por x1 até xi menos 1, pelo teorema da altura de Cru, a altura de Q é no máximo I menos 1, certo? Então isso daqui vai ser, a gente vai ter I menor ou igual à altura de Q, que é menor ou igual a I menos 1, isso daqui pelo teorema da altura. Pelo teorema da altura de Cru. E aí a gente chega numa contradição, né? Porque, deixa eu só fechar esse parênteses verde aqui, ó. Porque I, bom, se isso aqui não ocorre, né? Ou seja, se a inclusão ocorre, se PI está contido nessa união, então a gente consegue concluir que o I é menor ou igual a I menos 1, né? Isso aqui é um absurdo. Tá? Então, por isso que isso aqui é verdadeiro. Tá? Então, isso aqui está provado aqui no cantinho aqui. Por que essa inclusão que não pode ocorrer. E aí, se ela não ocorre, é porque existe então um xi, que eu vou pegar aqui em PI, óbvio, tal que o xi não pertence a essa união aqui, ó. Os ideais primos minimais desses elementos x1 até xi menos 1. Essa união aqui, o xi não está nessa união. Tá bom? E aí, o que acontece? Ó, primeira coisa, ó, como o x1 até xi menos 1, por hipótese de indução aqui, ó, eles pertencem ao PI menos 1, certo? Porque isso aqui, o PI menos 1 é o ideal primo minimal, desse ideal gerado por x1 até xi menos 1, então, em particular, esses caras pertencem ao PI menos 1. Agora, essa cadeia aqui é uma cadeia ascendente de ideais primos, né? Então, o PI menos 1 está contido no PI. Então, esses caras aqui pertencem ao PI e o xi também pertence ao PI, certo? Então, isso aqui acontece, ó. O ideal gerado por x1 até xi está contido em PI, certo? E aí, em particular, o PI pertence ao conjunto dos ideais primos que contém esse ideal. A gente quer provar que ele é um minimal disso daqui agora, né? Bom, como ele está
Como ele contém o ideal gerado por x1 até xi, novamente a gente usa um exercício, um resultado que a gente provou, que acho que foi na aula de detalhes em altura de ideal primo, alguma coisa assim, de ideais primos, é que o PI com certeza contém um ideal primo minimal disso daqui, já que ele pertence a esse conjunto. Então ele contém algum primo minimal desse conjunto, desse ideal. Então, assim, esse assim foi um exercício que a gente provou. Novamente aqui, vou chamar de S aqui. Existe S, ideal primo minimal de V. Não precisa desse parênteses aqui fora, não. Minimal de V de x1 até xi, tal que o S está contido em PI. Aí aqui a gente vai, a gente vai provar do mesmo jeito, tá? A gente vai provar do mesmo jeito o que a gente fez anteriormente. A ideia é fazer a mesma coisa. A gente quer mostrar que o PI é igual a S, certo? A gente quer mostrar que o PI precisa ser necessariamente igual a S. Bom, como S está contido em PI, na verdade, como x1 até xi está contido em S, então, em particular, daí o x1 até xi menos 1 pertence a S, certo? Então, S contém um ideal primo minimal desses caras aqui, certo? Então, o que vai acontecer? Como isso aqui acontece, então, o S com certeza está aqui, ó, no conjunto dos ideais primos que contém esses i menos 1 elementos. E aí, com certeza, existe um Q minimal desses caras. Xi menos 1 com Q contido em S. Certo? Então, por conta dessa inclusão aqui, ó, por conta dessa inclusão, a altura de S é menor ou igual a I, né? Consegue que a altura de S é igual, menor ou igual à altura de PI, que é I, certo? O que a gente quer provar agora é que a altura de S também tem que ser maior do que ou igual a I, tá? Justamente porque essa inclusão aqui é estrita. Ó. Por que ela é estrita? Porque o xi pertence a S, por conta disso daqui, ó, o S é um ideal primo minimal desse ideal que contém o xi, só que esse xi foi tomado fora de todos os ideais primos, fora de todos os ideais primos minimais de x1 até xi menos 1. Né? E o que é isso? Q é um ideal primo minimal dos primeiros i menos 1 elementos. Então, o xi não pertence a S. Q, desculpa. Como isso aqui acontece, o xi não pertence a Q pela construção do xi. Então, a gente vai concluir que essa inclusão aqui é estrita. O Q está contido propriamente em S. E aí, se essa inclusão aqui é estrita, digamos que a altura de S é estritamente maior do que a altura de Q, certo? Então, ela é menor ou igual a I, mas é estritamente maior do que a altura de Q. Bom, pessoal, por isso que é bom fazer as coisas ao vivo, assim, ao vivo entre aspas, né? Aqui a gente vai ter que fazer, eu vou precisar que a altura desse ideal primo minimal Q seja I menos 1. E para isso a gente precisa fazer algumas alterações aqui atrás, mas que não vão atrapalhar naquilo que a gente tem que demonstrar, não. Porque olha só, a gente vai mostrar, na verdade eu vou fazer uma pequena alteração naquilo que nós vamos demonstrar aqui indutivamente, mas todo o trabalho já está feito, na verdade. Aqui a gente vai supor o seguinte, ó, a gente vai provar, a afirmação que a gente vai provar é o seguinte, para todo i de 1 até n, existem x1 até xi pertencentes a A, tais que o PI é um ideal primo minimal do ideal gerado por x1 até xi e mais. A gente vai acrescentar isso aqui também, ó. E a altura, opa, tá meio grosso aqui. Eita.
Pronto. E a gente vai acrescentar uma coisinha aqui, ó. E a altura de Q é igual a I para todo Q primo minimal desse do ideal gerado por esses caras, tá? A gente vai acrescentar isso daqui. De qualquer forma, se a gente provar essa afirmação, a gente tem o teorema que queremos demonstrar. O fato é que a gente quer mostrar que existem x1 até xn, tal que P é minimal sobre x1 até xn. Certo? Então aqui a gente vai demonstrar algo até mais forte por indução, só que para a gente fazer o passo indutivo, a gente precisa dessa hipótese, por isso que eu estou colocando aqui. Então a gente só tem que dar uma revisada, porque aqui nós mostramos que de fato o P1 é o ideal primo minimal associado a algum x1, a gente fez isso, só que a gente tem que mostrar que qualquer outro ideal primo minimal associado a esse x1 tem altura 1, só que a gente meio que já fez isso, tá? Porque olha só, nessa conta aqui, ó, acho que eu consigo abrir um espaço aqui, ó. Vai ser mais ou menos essa conta que a gente fez aqui, ó. A gente agora tem que mostrar que a altura de Q é igual a 1 para todo Q ideal primo minimal do V de x1, né, que é o V de x. Mas a conta vai ser a mesma que a gente fez aqui, porque olha só, se a gente pegar um elemento qualquer Q ideal primo minimal do x1, a gente já sabe que a altura dele é menor ou igual a 1 pelo teorema do ideal principal de Cru, né? Então como é que a gente prova isso? Ó, pelo teorema do ideal principal mesmo, que é o da altura para um elemento, né? Pelo teorema da altura de Cru, a altura de Q tem que ser menor ou igual a 1, porque ele é minimal de um elemento, o ideal gerado por um elemento. Só que se a altura dele for zero, então assim, a altura dele é 0 ou 1, né? Mas se a altura de Q é zero, mesma coisa. Então Q ele passa a ser um ideal minimal do anel agora, do espectro minimal de que contém x1, né? Com x1 pertencente a Q. Mas isso é absurdo pela escolha do x1 que a gente fez, tá? Então, essa pequena adaptação que a gente fez aqui não vai dar muito trabalho não, porque está provado já, basicamente. A gente pegou um x fora de todos os ideais primos minimais, então, sem problema. Tá? Então, assim, essa afirmação está demonstrada agora para i igual a 1 mesmo, com esse acréscimo aqui no final. Tudo bem? Ótimo. Então, fechamos o verdinho. Aí que agora, no passo indutivo, a gente vai supor que o i é maior que 1 e que existem x1 até xi menos 1 em A, tais que o pi menos 1 é minimal aqui e, adicionalmente, a gente pode fazer isso agora, a altura de Q é igual a i menos 1 para todo Q ideal primo minimal associado ou que contém esse ideal gerado por i menos 1 elementos. Isso. Essa primeira parte aqui é a mesma coisa, não mudou nada. De qualquer forma, PI não está contido na união de todos os ideais primos minimais de x1 até x menos 1. Conseguimos um xi satisfazendo isso, mesma coisa. Tá? Aí aqui, ó, o que acontece? Esse Q que eu consegui aqui, que é minimal sobre x1 até x menos 1, ele tem altura i menos 1, certo? Essa é a hipótese. Eu tenho isso na hipótese de indução agora. Por isso que é importante usar esse passo intermediário passando por isso. Tá? Então, como a altura de Q é igual a i menos 1, e esses caras são... eu tenho uma inclusão estrita aqui, ó, já que o x está em S e o xi não pertence a Q, então essa inclusão é estrita, né? E aí, vamos botar logo um implica aqui, ó. Isso quer dizer, então, que a altura de Q é estritamente menor do que a altura de S. Certo? Então isso quer dizer o seguinte, a altura de Q eu já sei que é I menos 1. E a altura de S eu quero descobrir o que é ainda. Certo? Quero descobrir que a altura, qual é a altura de S. Então a altura de S é menor ou igual a I, certo? Ela é menor ou igual a I. E é maior que I menos 1. Então não tem para onde correr, ela tem que ser igual a I. Tá? Logo, a altura de S tem que ser igual a I.
E aí acabou, porque se essa inclusão aqui for estrita, a altura de S teria que ser menor que I, né? Caso, um rápido absurdo aqui, ó, se o S está contido propriamente em PI, então a altura de S seria estritamente menor do que a altura de PI, o que nos daria que a altura de S seria menor do que I. Isso é uma contradição. Tá? Logo, não vale a inclusão estrita, então o que vale é a igualdade. Tá? Então, esse pequeno argumento por contradição aqui mata a questão. O H, logo, o PI é igual a S, e que é um ideal primo minimal do ideal gerado por x1 até o xi. Bom, teoricamente a gente tem que mostrar agora que a altura de todos os ideais primos minimais disso daqui é igual a I também, né? Então não fechou ainda não. Mas a gente vai fazer coisas parecidas com o que a gente fez agora. Olha só o que vai acontecer. Se a gente pegar agora um ideal primo minimal, chamar de T, já T, o ideal primo minimal de x1 até xi, só para fechar o passo indutivo, é importante mostrar que a altura de todos os ideais primos minimais de x1 até xi é exatamente I. Né? Então, pelo teorema do ideal principal, pelo teorema da altura de Krull, que alguns também chamam de teorema do ideal principal generalizado, né? Então, pelo teorema da altura de Krull, a altura de T é menor ou igual a I. Certo? Aí aqui a gente vai usar um argumento bem parecido com o que a gente fez antes, que é o seguinte: T contém um ideal minimal de x1 até xi menos 1, tá? Porque ele contém o x1 até xi, então mesma coisa, como o T pertence ao conjunto dos ideais primos que contém x1 até xi menos 1, então existe, vou chamar de Q de novo, tá? Não tem problema não. Existe um Q ideal primo minimal de x1 até xi menos 1, tal que o Q está contido em T, certo? E aí, novamente, o que vai acontecer? Ó? Já sei que a altura de Q é I menos 1, tá? Então, assim, pela hipótese de indução, para o I menos 1, eu já sei que a altura de todos os Qs minimais dele é I menos 1, certo? Então, a altura de Q é I menos 1. E mais, essa inclusão aqui é estrita porque o xi pertence a T, mesma coisa que a gente fez antes. O xi pertence a T, mas o xi não pertence a Q. Porque o Q é um ideal primo minimal de x1 até xi menos 1. E esse xi foi obtido dessa forma aqui. Ó, ele não está em nenhum ideal primo minimal do x1 até xi menos 1. Então, novamente, como? Mesma coisa. Como o xi pertence a T e o xi não pertence a Q, então essa inclusão aqui é estrita. Portanto, a altura de Q tem que ser estritamente menor do que a altura de T. Só que a altura de Q é I menos 1 e a altura de T é menor ou igual a I. A gente já viu. Então não tem para onde correr, né? Isso aqui implica, então, que a altura de T tem que ser igual a I. Então, isso agora sim, fechamos a demonstração dessa afirmação amarela, tá? E aí, obviamente, que essa afirmação amarela implica no teorema que a gente quer mostrar, porque se você tomar, já que isso aqui vale agora para todo I de 1 até N, por indução, né? Pelo menos até o estágio N, o Pn é o P, então, pegando I igual a N, existem x1 até xn, tais que o Pn, que é o P, é o ideal primo minimal de x1 até xn. Tá? Essa segunda parte aqui não precisa, mas enfim, é verdade também. Para todo ideal primo minimal em relação a x1 até xn, a altura desses caras vão ser iguais a n também. Tá? Esse x1 até xn tem essa propriedade. E é isso. Então isso fecha a demonstração da recíproca do teorema da altura. Fechamos bem bonitinho, né? Um pouquinho trabalhoso, mas é bem legal.
muito legal mesmo e bastante importante para a sequência de estudos em anéis anteriores, tá bom? Então que todos tenham um bom dia, uma boa tarde, boa noite. Um abraço para todo mundo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.